como eu tenho dito várias vezes, temos passado anos, um ano após o outro, muito difícil, uns numa área, outros na outra área. Às vezes alguns estão bem financeiramente, mas não estão bem de saúde. Às vezes uns estão bem de saúde, mas não estão bem financeiramente. Às vezes não está bem de saúde, está bem financeiramente, mas não está em paz com a família. Às vezes está em paz com a família, está bem com a família, mas está numa tribulação e outra. Enfim, o que não falta é luta, é tribulação de uma ordem ou de outra que vem sobre nossas vidas. E nós, graças a Deus, o povo de Deus, não a igreja evangélica, mas o povo de Deus, já entendeu que seguir a Cristo e ser fiel a Deus não é sinônimo de ausência de luta, não é sinônimo de ausência de tribulação, dificuldade, muito pelo contrário. A vida de todos os homens e mulheres de Deus na história bíblica, embora uns foram numa época, outros em outra, outros atuaram em um lugar, uma região, outros em outra, mas uma marca na vida de todos eles em comum foi as grandes tribulações e adversidades que eles tiveram que enfrentar nas suas vidas, mesmo sendo homens de Deus. Poderíamos dar vários exemplos do próprio Abraão, começando já com Abraão, dá o exemplo lá já com Isaac, que era o filho de Abraão, aquela seca, precisava ir morar no Egito. Exemplos de Isaías, de Jeremias, todos os profetas, sem exceção. E não vai para o Novo Testamento, não é diferente. Você vai ver Paulo narrando, principalmente na epístola, quase todas as epístolas ele fala das dificuldades, das lutas e opressão que ele teve que enfrentar, mas ele detalha muito bem na epístola, 1 Coríntios, capítulo 11, e 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo vai falar ali tudo de forma detalhada o que ele passou. E o grande exemplo de todos foi o próprio Filho de Deus, que não esteve imune às adversidades da vida quando assumiu um corpo terreno. Então, a caminhada do crente é assim. Tem muito tempo na nossa vida que é de bonança, de euforia. Você olha para toda a área da sua vida, rapaz, está tudo uma maravilha. Você está rindo para o vento. Está tudo uma bênção. Mas de repente, às vezes, do nada, uma notícia ruim chega. Um diagnóstico ruim chega. Diagnóstico médico. Uma notícia ruim envolvendo um filho, uma filha, o esposo, a esposa, um parente, o pai, a mãe, o emprego, a vida profissional. De repente chega uma notícia que lhe deixa abalado. Você estava tão bem, de repente, o seu chão ele desaba. Então nós já passamos muito por isso na vida, e dizer que é bom, não é. Todo mundo acha ruim esse momento, como está em Hebreus 12. Todo mundo acha ruim essa hora. Contudo, a Bíblia deixa claro em Efésios, que a gente está estudando Efésios de manhã, a Bíblia deixa claro em várias passagens, que se faz necessário. As tribulações e adversidades na vida dos santos, na vida dos crentes, na vida da igreja. E como nós teríamos aqui inúmeros exemplos bíblicos para dar, nós escolhemos o livro de Jó, que é quando se fala de tribulação, é o livro clássico para discorrer sobre isso. E nós vamos aqui fazer uma leitura, querida, eu quero que você preste muita atenção, porque essa introdução que eu dei, a própria leitura do texto, ela já vai continuar a mensagem. Olhe o que diz aqui, capítulo 1, eu falei 2, capítulo 1, no versículo 13 e diante, diz assim: sucedeu um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, o primogênito. E veio um mensageiro a Jó e disse:
Os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a eles, de repente deram sobre ele os sabeus, que era um povo inimigo, e os levaram, e mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. E falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. E falava este ainda, era uma notícia em cima da outra. E falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os teus servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a boa nova. Também este falava ainda, quando veio outro e lhe disse: estavam os teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram todos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Vai lá para o capítulo 2 agora, o versículo número 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sentado em cinza, tomou um caco para se rapar. Sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amém. Para aí, daqui a pouco a gente lê os outros versículos. Queridos, nós estamos falando de um homem que num único dia, ou em questão de poucas horas e poucos minutos, ele recebeu as piores notícias da sua vida. E em questão de poucos dias, depois de tudo isso, ele ainda contraiu uma doença de pele terrível. Alguém pode dizer: mas pastor Jadel, esse homem só podia ser um pecador, só podia ser um rebelde desobediente. Não, porque a Bíblia diz, no capítulo 1, no verso 1, que este homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. E quando Satanás se apresentou perante Deus, ainda no capítulo 1, no versículo 7, e no versículo 8, o Senhor Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então o testemunho da sociedade era que Jó era um homem íntegro, reto, se desvia do mal e temente a Deus. E isso não era o testemunho só da sociedade, porque às vezes olhar para alguém, achar que ele é santo, e às vezes a pessoa não é, mas era o testemunho do próprio Deus. O próprio Deus disse para Satanás: Jó é um homem santo, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Esse era o testemunho da sociedade, e era assim como Deus o via. Então não era um homem desmantelado, não era um velhaco, não era um mentiroso, não era um adulto, era um prostituto, um enganador, um enrolão, um safado, um mau caráter, um pilantra, um falso crente. Não, a Bíblia deixa claro: era um homem temente a Deus. Era um homem que obedecia a Deus, que andava nos caminhos de Deus, se desviava do pecado, do mal, que vivia sempre para a glória de Deus. E esse homem, a Bíblia narra a maior provação da sua vida. Aqui já fica claro para nós, queridos, que o fato de você ser temente a Deus e estar fazendo tudo certo, tudo correto, andando nos caminhos do Senhor, desviando do pecado, perdendo coisas boas para poder honrar a Deus, perdendo propostas que vão satisfazer, que vão ser bons para a tua vida material, física, mas que desagrada a Deus, você se desviando, lutando contra isso, contra o pecado, e de repente tudo está dando errado para você, de repente as notícias ruins só vão chegando, é luta por cima de luta, é tribulação por cima de tribulação. Tem muita gente vivendo assim.
E às vezes o crente fica atribulado, perturbado, perguntando: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz? Mas, quando olhamos para Jó, o que Jó perdeu, ele não perdeu qualquer coisa. Se você correr os seus olhos, no capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, somando 10 ao todo. No versículo 3 do capítulo 1 ainda diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, só quem tinha camelo era gente rica. Jó tinha 3.000. 500 juntas de boi. Uma junta de boi, se eu não me engano, era 4 bois, ou 2 ou 4 boi. 500 jumentas. E tinha também ao seu serviço muitas pessoas. Irmão, o homem tinha, observe isso, 10 filhos, 7.000 ovelhas. Olha o tamanho da fazenda desse homem. 3.000 camelos. Olha quanto que esse homem não levava mercadoria para fora e trazia, porque camelo servia para isso. E a jumento servia para os trabalhos mais domésticos. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 2.000 bois, mais ou menos. E 500 jumentas. E trabalhadores aí, ele disse que eram muitos ao seu serviço. E o Jó está lá em mais um dia de trabalho, mais um dia comum, porque as lutas da vida chegam assim. Mais um dia de trabalho, mais um dia comum, saiu lá para estar trabalhando, estava lá fazendo uma coisa e outra, aí chega um e diz: ei Jó, olha a notícia aí, irmão. Não ouça isso, isso é um texto da Bíblia, é uma história, um livro. Irmão, isso aqui aconteceu. Isso aqui é fato. Isso aqui é real. Está lá o Jó, está lá você, está lá na tua casa. Ei Jó, vieram os inimigos aí, a jumenta, os bois estavam lá, os 2.000 bois que você tem, e as 500 jumentas, Jó, levaram 1 ou 2 ou 3, não, levaram tudo. As 500 jumentas que você tinha, Jó, levaram tudo, não deixaram nenhuma. Os 2.000 bois que você tinha, levaram tudo, não deixaram nenhum. E o servo que estava lá trabalhando com elas, ainda mataram os teus empregados. Porque o servo também, ele tinha comprado. Eram servos que tinha comprado. Aí o outro chega e diz: repartiram ali os caldeus e levaram os teus 3.000 camelos de uma vez só. Levaram tudo, não escapou nenhum não, levaram tudo. E ainda mataram os teus servos à espada. E eu escapei só para te trazer essa notícia. Agora vem a pior notícia. Estava lá os teus filhos fazendo um banquete, comendo carne, bebendo vinho, o vento bateu forte, derrubou a casa, matou os 10. E agora, a última. Jó contrai uma doença de pele. Você já pegou doença de pele, irmão? Tem aquela catapora, sarampo, essas coisas, já peguei isso. É ruim demais. Já pegou? Os dedos, eu peguei forte, os dedos ficavam tudo cheio de caroço. Caroço criando pus. Os dedos, o corpo todo. Uma quintura desgraçada, não tem nada que alivie, você é atribulado. Graças a Deus que a medicina hoje oferece um medicamento, um comprimido, uma coisa que alivia. Jó não tinha nada disso, foi lá para o terreiro, pegou um caco de telha, ficou se raspando. Olha a situação desse homem. Você está entendendo isso, irmão? Isso é prova ou não é? Tem gente se matando, irmão, por menos. Tem gente tirando a vida por menos. Tem gente blasfemando contra Deus por muito menos. Tem gente dizendo que Deus não existe por muito menos. Tem gente pensando que Deus lhe abandonou por muito menos. Os crentes de hoje levam uma topada numa pedra no meio do caminho. Deus me abandonou, não está mais comigo. O crente de hoje perde o emprego, Deus não me ama mais.
Crente de hoje bate o carro, bate a moto, tem um prejuízo. Meu Deus, o que está acontecendo? Crente de hoje adoece, precisa passar por uma cirurgia, aí já fica lá dizendo: Deus não está mais comigo, Deus me abandonou. Imagina, irmão, aquele homem perder tudo que ele tinha num instante, num dia, e ver o caixão de 10 filhos na sala da casa para sepultar. A dor daquele homem. E depois de tudo isso, ainda contraiu uma doença. Dava para todo mundo achar que Deus tinha abandonado ele. Dava ou não dava? Duas coisas que nos levam a pensar que Deus tinha abandonado Jó. Primeiro, um dos servos diz que o fogo caiu do céu e matou as 7.000 ovelhas, no verso 16. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as 7 ovelhas e até o servo, matou tudo. Fogo de Deus caiu do céu. O que é que eles estão pensando? Jó está sendo punido por Deus. Jó está sendo castigado por Deus. Fogo de Deus caiu do céu, matou os 10 filhos, consumiu todas as 7.000 ovelhas dele. Ovelha dava lucro pelo leite, pela carne, pela lã, por tudo. Olha lá, se não fosse uma das maiores fontes de renda. Fogo de Deus caiu do céu. Deus está punindo Jó. Veio de Deus o juízo. Era o que todo mundo estava pensando. Outra coisa que leva a pensar também que era Deus que estava punindo Jó, castigando Jó. Quando o vento forte, que quem comanda o vento é Deus, né? Comanda tudo, a natureza é Deus. Um vento forte veio do Oriente, bateu na casa que estavam os meninos, derrubou, matou tudo. Deus matou os filhos de Jó. Dava para pensar que foi Deus que fez tudo isso. Mas quando a gente vai por trás dos bastidores, a gente olha com visão humana ali, porque está acontecendo com Jó, faça de conta que você está lá, ou olhe para a sua situação que você está passando, ou para a situação de alguém que você conhece que está passando, você está olhando com os olhos humanos, com os olhos físicos, está vendo a situação humana, física, mas lá no mundo espiritual, lá no mundo celestial, estava acontecendo alguma coisa que resultou naquela situação trágica na vida de Jó. Porque a gente, irmãos, nunca observa o lado espiritual das coisas. A gente até observa o lado espiritual quando o problema é com os outros. Quando o problema é com alguém, a gente fica ali tentando consolar aquela pessoa, dizendo que é o diabo que está atacando, ou é Deus que está trabalhando na vida dela. A gente enxerga o lado espiritual na vida dos outros. Mas quando é com a gente nunca observa o lado espiritual. Ou se observa só com a mente humana, mas não observa com aquela convicção no espírito. Não, eu sei que é Deus, eu sei que o inimigo, eu sei isso, aquilo, mas no espírito você de fato não está crendo nisso. Não está tendo convicção disso. E aí, observe que as notícias foram chegando uma a uma. Imagina, irmão, que Deus te guarde uma hora dessa. Você, essa semana, segunda-feira, terminou o culto hoje aqui, segunda-feira você amanhece o dia, animado, alegre e tal, já recebe uma notícia ruim. Tomando café da manhã. Aí quando é na hora do almoço, já vem outra notícia, pior ainda. Quando é de tardezinha, já vem outra notícia ainda, pior do que as outras duas primeiras que você recebeu no começo. Como é que você ia se comportar diante disso? Ou como é que você está se comportando diante das tribulações, da adversidade que você está passando na sua vida? Porque o que nós estamos vendo aqui acontecer na vida de Jó, nada mais era do que permissão de Deus. E Jesus deixou claro para nós e disse, irmão, que tudo o que acontece em nossa vida é permissão de Deus.
Jesus disse: olha, não se vende 2 passarinhos por 3 moedinhas, ou seja, não vale quase nada. E Jesus deixou claro em Mateus capítulo 10, e um passarinho daquele só cai se o Pai permitir. Aí Jesus vai e diz: quanto mais valem vocês do que muitos passarinhos. Ou seja, Jesus está dizendo: só vai acontecer alguma coisa com vocês, seja o que for, de bom ou de ruim, se Deus permitir. E quando Deus permite, embora a gente não entenda, como eu disse, todo profeta passou, todos os apóstolos passaram, a igreja primitiva passou, irmãos hoje passam em muitos lugares, e a igreja de hoje passa também. Um irmão passa, cada um passa as suas lutas. E quando Deus permite, é porque Ele tem um propósito. Deus não vai permitir simplesmente para brincar com você. Deus não vai permitir simplesmente para judiar de você, para maltratar você, porque Deus não é mau. Deus não é carrasco. Se Deus permitir, Ele tem um propósito, um objetivo, um alvo com aquilo. Quando Deus permite lutas e tribulações em nossas vidas, irmãos, Ele tem não um só propósito, vários propósitos. Se nós formos para Hebreus capítulo 12, um texto muito conhecido que diz que todos nós que somos recebidos na família de Deus, tratados como filhos, passamos por disciplinas, açoites de Deus. E ele chega a dizer: se nós estamos sem disciplina é porque nós somos filhos bastardos. Porque todos têm que ser disciplinados. Ele diz mais, que no momento da disciplina ninguém acha bom. Mas depois que ela passa, ela produz um fruto proveitoso e glorioso. Deus nos torna participantes da sua santidade. Deus tinha um objetivo. O apóstolo Paulo chega a dizer em outra de suas epístolas, que Deus nos leva por provas de fogo e provas ardentes para nos purificar, como se purifica o ouro, como se purifica a prata, para que a nossa fé de fato venha ter valor diante dele. Que é como diz Paulo, parafraseando as palavras de Paulo, que a fé de um homem e de uma mulher que teme e serve a Deus só tem valor depois que ela é provada. Nunca passar por luta ou problema e bater no peito e dizer que tem muita fé, isso qualquer um faz, mas no meio das tempestades e lutas e adversidades da vida, é aí onde você vai provar a sua fé, é onde você vai mostrar a sua fé, manifestar a sua fé. E isso só vai te servir, meu irmão, para te aproximar mais de Deus. Às vezes a gente está muito acomodado, a gente está com a barriga cheia, está gordinho, fofinho, está com dinheiro no bolso, dinheiro guardado no banco, está tudo dando certo, saúde, prosperidade, tudo mais. Aí eu imagino Deus olhando do céu: já está bom de passar isso aqui na prova, já está bom de passar isso aqui numa tempestade, numa adversidade, para que Ele não possa esquecer de mim, para que Ele não venha esquecer de mim, e entender e lembrar que Ele depende de mim, que ela depende de mim. Uma coisa interessante, quando eu vejo Paulo passando essas provas, eu vejo Paulo dizendo, chamando elas de nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória. Veja ainda Paulo dizendo em outra de suas epístolas, que nós, em relação a Cristo, foi nos dado não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Eu vejo o autor aos Hebreus dizendo que a nossa luta contra o pecado não chegou até o sangue ainda. Ou seja, mostrando que eu vejo Tiago falando na sua epístola para os irmãos: não estranhem a ardente prova de fogo que vocês estão passando, porque muitos irmãos nossos estão passando a mesma coisa em muitos lugares do mundo. Eu vejo ainda Paulo dizendo outra coisa de novo, sim, lá em Romanos capítulo 8, dizendo que se nós somos filhos, nós somos herdeiros também, de Deus e de Cristo. E se nós sofremos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Agora, irmão, aquele velho problema, que só sabe onde o sapato aperta quem está calçando.
O problema da Rosimeire não dói em mim, dói nela. Por mais que eu tenha empatia e tente me colocar no lugar dela, mas dói nela. O problema do pastor Zezinho, dói nele. Por mais que a Rosimeire esteja passando um problema maior do que o do pastor Zezinho, mais que o Zezinho se compadeça dela e tenha empatia por ela, e o problema dela é maior do que o dele, mas o problema dele está doendo nele e o dela está doendo nela. Porque quando se fala de luta, de problema, bora, todo mundo se preocupa com o outro, meu irmão, mas é cada um por si, cada um em particular, e Deus por todo, como diz a história. Os amigos de Jó, quando viram essa situação dele, só fizeram piorar o problema. Quando ouviram falar, rapaz, o Jó perdeu tudo, morreu os meninos, perdeu tudo, está pobre, pegou uma doença, bora lá visitar ele. Foram lá visitar o Jó, aqueles crentes santarrão, Raul. Chegaram lá na casa do Jó, né? Aí eu confundo o Jó com Ló. Chegaram na casa do Jó, sentaram lá, passaram 7 dias, como se estivesse sentindo a dor dele. Depois de 7 dias, começa a abrir a boca e começa logo a dizer, o que foi que tu fez, Jó? Diz logo. Tu traiu tua mulher, pecou contra Deus, foi que tu fez. Bora, isso aí não vai acontecer com ninguém, se não tiver pecado contra Deus, não. Começaram a incriminar Jó, começaram a apontar Jó, buscando ali coisas e coisas erradas. E eu te pergunto, meu irmão, quem não erra? Se nós fosse passar por uma tribulação toda a vida que a gente errasse, meu irmão, era tribulação por cima de tribulação todo dia. Não tinha nem um minuto de sossego, porque pensa num povo a errar e pecar somos nós. Se fosse para a gente ser castigado por Deus toda a vida que a gente errasse, falhasse, era castigo por cima de castigo. Mas isso aqui não era castigo de Deus. Isso aqui era provação de Deus. Permitido por Deus, e o diabo estava tentando. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo. Poxa, vai entender isso, irmão. Como é que é o negócio aí, pastor? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para quê? Para ele ser tentado pelo diabo, era esse o objetivo. Pastor, é verdade que quando Moisés tirou o povo lá do Egito, tinha um lugar que demorava muito menos dias. Uns dizem que era 60 e poucos dias, 50 e poucos dias. E Deus levou eles por um caminho de 40 anos. Por que Deus levou eles por um caminho de 40 anos, se tinha um caminho mais curto, de poucos dias? Por quê? Porque Deus queria provar e purificar aquele povo no deserto. No deserto onde não há fartura, onde não há abundância, onde não há riqueza, onde não há prosperidade. Deserto onde há calor de dia, onde há frio de noite, onde não há água, onde há todo tipo de tristeza e solidão e opressão. Deus levou o povo por aquele caminho. 40 anos de prova. 40 anos sendo provados. Agora a grande questão, irmão, no meio da provação, no meio da tentação, como que você está se conduzindo no meio da prova que você está passando? Repito, não vamos abrir a boca aqui e dizer de maneira alguma, ai que coisa boa. Não, não é bom, dói. É ruim. É igual um pai quando açoita o filho, quando disciplina o filho. O menino acha ruim, mas é necessário. O menino acha ruim e nós dói no coração da gente. Mas é necessário. Porque há um objetivo, um propósito. Mas como que você está se portando ali? Se comportando? Interessante, irmãos, que trabalhar de Deus, ele é tão tremendo na aprovação. Vendo o diabo ali agindo, Deus permitiu o diabo agir. E o diabo só pôde ir dentro do limite que Deus permitiu. Aí nós vemos ali a mulher de Jó, a companheira. A dor daquela mulher era tão grande, às vezes a gente julga a mulher do Jó. A gente julga a mulher do Jó, mas não, se coloca no lado dela, meu irmão.
Se coloca na posição dela. Tu é a mulher do homem mais rico do Oriente, teu marido fica pobre do dia para a noite, da noite para o dia. Teus 10 filhos morrem tudo no mesmo dia. Como é que estava a cabeça de uma mulher dessa? Como é que estava o psicológico de uma mulher dessa? Aí a gota d'água agora, o marido adoece, está lá no monturo se coçando com um caco de telha. A mulher não aguenta mais, chega lá desesperada, talvez, sabe lá, querendo até se matar. Diz lá para o marido: Jó, se mata logo, Jó. Deus te esqueceu, Deus te abandonou, se mata logo, tira logo tua vida, ó. Porque não vai faltar essas sugestões, irmãos. Porque não são poucos os cristãos ou crentes evangélicos que tiraram suas vidas nos últimos anos. Vocês viram as notícias? Evangélicos que a mulher se jogou de uma ponte, uma mulher, uma irmã. Eu vi o vídeo. Meu Deus, que coisa terrível. Pulou de cima do viaduto. Muitos crentes tiraram a própria vida, se mataram, chegaram a um ponto que não aguentaram. Tanta dor, tanto sofrimento, tanto desespero. Eu te pergunto, essa é a solução? Muitos abandonaram tudo e foram embora. Jó podia ter, pai, largar tudo aqui, vou logo embora logo. Não aguento mais. Vou para a bandalheira logo e acabou essa conversa. Igual o povo de Israel lá em Malaquias. Estava lá vendo os ímpios, tudo gordo, tudo prosperando, tudo enriquecendo e passando tudo bem. E disseram: por que nós estamos temendo a Deus se os ímpios estão aí se dando bem e nós temendo a Deus estamos se dando mal? Pai, não vale a pena não. Lembra do Asaf, que olhou a prosperidade dos ímpios e disse a mesma coisa? Até blasfemou na mente dele: felizes são os ímpios. Invejou a prosperidade dos ímpios. Em um dado momento. Depois reviu a situação e se arrependeu. Mas tem gente que vê tudo isso, irmão. Aí olha para a vida dos outros, porque vida boa é a dos outros, não é verdade? Você vai entender por que esse ditado. Por que vida boa é a dos outros? Porque você olha a pessoa, você está vendo, olha para você e vê que tem tudinho aqui. Vocês estão aí sentados, vieram para o culto, daqui a pouco vão para casa. Eu digo, vida boa é a dos outros, porque eu não estou vendo teus problemas, tuas lutas, tua dificuldade, tuas adversidades, as pressões que você está sofrendo, os problemas que você está passando. Aí para mim, vida boa é dos outros, porque eu acho que ninguém passa problema. Mas entende uma coisa, criatura, o irmão que está do teu lado está passando tanto problema como você. Ou talvez até pior, se isso te consola de alguma coisa. Porque tem gente, irmão, que acha que o problema dele é o maior problema do mundo. Que embora a gente não consiga, muitas vezes, ajudar as pessoas a resolver seus problemas e tente ter empatia, se colocar na posição das pessoas, mas a gente não consegue fazer mais do que isso. Mas tem gente que está passando um problema, acha que o problema de ninguém mais vale nada, o problema dele é que é o importante. Ele quer que todo mundo pare o que está fazendo e foque nele. Todo mundo pare a vida deles e pegue ele no braço e leve ele para onde precisar levar e faça tudo por ele. Tem gente que é assim. Mas Jó não, irmão. Jó, naquele momento de provação, como foi que Jó procedeu? Para a gente já ir puxando já para a conclusão da mensagem. Primeiro, quando Jó ouviu aquelas notícias ruins, levaram a jumenta, levaram os camelos, levaram as ovelhas, os filhos morreram. Até então, ele não tinha dado nenhuma palavra. Ele ficou ouvindo aquelas coisas, o coração partido, a dor entrando na alma, atravessando a alma como uma espada. E quando ele abre a boca, porque era notícia chegando em cima da outra, a Bíblia diz que quando um estava terminando de falar, o outro já chegava. Ele parou, ficou ali pensando, atônito, o que é que ia dizer, o que é que ia falar. E com muita dor no coração, no versículo 20... Jó se levantou, rasgou a sua roupa, o seu manto, roupa de gente rico. Rapou a sua cabeça, jogou terra em cima da cabeça e adorou. E disse: nu eu saí do ventre da minha mãe,
e nu eu volto para lá. O Senhor deu tudo que eu tinha, o Senhor tomou tudo que eu tinha, e bendito seja o nome do Senhor. Jó pegou as roupas de gente rico dele, rasgou, ficou calado ouvindo as notícias, todo mundo esperando, coração partido, a dor na alma, ele baixa a cabeça, sai para um lugar, o pessoal fica olhando de longe, Jó rasga a roupa, ele não tira a roupa e guarda, ele rasga, pega ali alguma coisa, raspa a cabeça, joga a terra na cabeça, o sinal de luto naquela época, e ali, acredito eu, de joelho, ele proclama essas palavras: o Senhor, o quê? O Senhor deu. O que é que isso significa, irmão? Quando Jó rasga as suas vestes, ele está dizendo que nada daquilo vale nada. Dos bens materiais, as riquezas, quer dizer que a riqueza é isso, ela chega e vai. Tem gente hoje que pode amanhecer um milionário, que pode dormir pobre. Ele quis mostrar isso, que embora ele tinha aquelas coisas e usufruía e trabalhava com elas, mas quando perdeu para ele também, meu irmão, ele entendeu que não valia, porque ele disse que tudo que ele tinha sido Deus quem tinha dado. Em outras palavras, Jó, quando perde tudo, que a gente tende a agradecer a Deus quando ganha, mas Jó quando perde, ele diz: Deus quem tinha me dado tudo isso aqui. É como diz por aí, né? Pertence a Deus e como é que é? É de Deus e eu administro. Coisa mais ou menos assim, o pessoal criaram aí. Ele diz: tudo que eu tinha veio de Deus, foi Deus que me deu, foi provisão dele. As minhas 7.000 ovelhas, meus 500 jumentos, meus 2.000 bois, meus 3.000 camelos, tudo foi Deus que me deu, tudo, nada disso aqui foi simplesmente as custas do suor do meu rosto. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu suei, mas se Deus não tivesse dado, eu não tinha conseguido nada disso. Primeiro, nessa prova que você está passando aí, meu irmão, reconheça que é Deus quem tem provido, é Deus que tem te dado. Aí depois ele diz: Deus quis dar, e agora Deus quis tirar. Deus quis dar, agora Deus quis tirar. Deus nos dá coisas, Deus tira de nós coisas. Tudo com propósito. Deus deu, Deus tirou. Então eu só posso dizer uma coisa. Jó diz: louvado, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, isso é uma das maiores expressões de fé que tem na Bíblia. Alguém agradecendo a Deus por tudo que perdeu. Eu imagino cada ovelha que nascia na casa de Jó: obrigado, Senhor. Agora ele perde as ovelhas tudo. Obrigado, Senhor, por ter perdido as ovelhas. E nos 10 filhos de Jó nasceram, 7 homens, 3 mulheres nasceram. Jó agradeceu por cada um. Agora morre os 10. Deus diz: obrigado, Senhor, por ter levado os 10. Isso é uma das maiores expressões de fé concernente a coisas dessa vida que a gente vê na Bíblia. Um homem agradecendo a Deus de coração pelo que Deus tirou dele. Sabe, um agente de supermercado, ir empurrar o carrinho, cheio de carrinho, fazer a feira, levar para... obrigado, Senhor. A gente chega em casa, junta a família, se ajoelha ou em pé: obrigado, Senhor, por ter mandado essa provisão. Vai lá, compra um carro, compra uma moto, uma bicicleta, sei lá: Senhor, obrigado por ter comprado meu carro, minha moto, minha bicicleta. Senhor, obrigado por ter comprado meu celular. Senhor, obrigado por isso, por aquilo. Mas o Jó está agradecendo, irmão, porque perdeu. Jó não tinha mais nenhuma carreta, todas as carretas dele foi roubada, os camelos, que faziam importação. Roubaram as carretas, tudo dele. Obrigado, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor quis tirar, obrigado por ter tirado tudo isso. Que isso, irmão? Nós aprendemos com Jó o princípio da gratidão, independente da circunstância, independente da situação, amém? Está na fartura hoje? Agradece a Deus.
Está com dinheiro no bolso, agradece a Deus. Está andando no carro novo, e agradece a Deus. Está morando na casona boa, agradece a Deus. Comprou o celular novo, você queria, agradece a Deus. A televisão, mobiliou a casa, está com saúde, agradece a Deus. Está comendo comida boa na merenda, no almoço, na janta, agradece a Deus. Está podendo comprar roupa boa, agradece a Deus, meu irmão. Mas chegou a hora do almoço, só tem ovo com farinha, agradeça também a Deus. Está morando de aluguel, agradeça também a Deus. Está andando de ônibus, agradeça também a Deus. Agradeça a Deus. Princípio da gratidão, irmãos, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Quem está aprendendo aí, diga amém. Passar por uma prova, Deus tem um propósito com aquilo, e às vezes a gente não é revelado por que Deus está fazendo aquilo. A gente só tem que entender que tem que passar. E claro, ela vai chegar ao fim, não é para sempre. Mas tem que agradecer a Deus ali. Obrigado, Senhor. Está doendo, Senhor. Está difícil, eu não queria estar passando por isso. Mas eu sei que o Senhor tem um grande propósito. Obrigado, louvado seja teu nome. Aí quando chegar aqueles amigos, parentes, esposa, o marido, o filho, o pai, e disser para você, rapaz, vamos se desviar, abandone a Deus. Ou quando o diabo joga uma seta na tua cabeça, tira a tua vida, se mata, não vale a pena. Aí você fala como o Jó falou aqui, ó, testemunho do crente verdadeiro. Você chega hoje nas igrejas neopentecostais, irmão, quem tem um testemunho para dar, o irmão vem cá, irmão, contar o testemunho. Pastor, eu cheguei aqui andando de bicicleta, agora eu tenho uma Land Rover. Palma para Jesus, igreja, ô glória. Outra, irmã Francisquinha, vem cá, irmã, conta a tua besta também, irmã Francisquinha. Pastor, eu cheguei aqui, eu morava numa casinha de taipa lá dentro da comunidade, na favela, na boca, era tiro de manhã, de tarde e de noite. A gente tem que sair de lá andando de 4 pés para a bala não pegar em nós. Agora eu moro numa mansão, lá na beira da praia, que foi 5 milhões de reais. A glória fica de pé, igreja. Aí você diz, agora chama o irmão Jó, vem cá, irmão Jó, para contar seu testemunho. O homem mais rico da hora, vem cá, irmão Jó, conta o testemunho. Esse rapaz, eu cheguei aqui, eu tinha 500 jumentas, tinha 7.000 ovelhas, 2.000 bois, 3.000 camelos. Tinha 10 filhos e muita saúde e vigor e muitos funcionários. Eu perdi tudo. Eu não tenho mais nada. Mas Deus me deu e Deus tirou, e louvado seja o nome do Senhor. E Jó disse para sua esposa, fale como é que é doida, mulher. Temos recebido de Deus o bem. Nós vivendo o bem todo esse tempo. Não poderíamos também receber o mal? Deus quis nos abençoar e nos fazer o bem durante tanto tempo, e a gente nunca foi tão grato como deveria ser. Agora que Deus resolveu fazer um momento de prova, de dificuldade, também não íamos receber o que Deus tem para nos dar agora, beber desse cálice. E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E no final, Deus restituiu a Jó tudo quanto ele tinha antes. Nasceu-lhes mais 10 filhos. Claro que não vai preencher o vazio dos 10 que morreram. Um filho que nunca nada nessa terra pode nascer 1000 filhos, nunca preenche um filho que partiu. Eles eram mais belos do que os 10 primeiros que nasceram. Das 500 jumentas que ele perdeu, agora Deus deu a ele 1000. Dos 4.000 boi que ele perdeu, agora Deus deu a ele 8.000. 7.000 ovelhas que foram queimadas, Deus deu a ele agora 8.000, 7.000, agora Deus deu 14. E dos 3.000 camelos que ele tinha, agora Deus deu a ele 6. E ainda, no final, Deus disse aos amigos de Jó, vocês são loucos, não estão falando de mim o que é reto como o meu servo Jó. Vão e peçam a ele para orar por vocês. Se ele orar por vocês, eu não vou castigar vocês. Mas se ele não orar, eu vou castigá-los. E Jó
ali também tornou-se um grande intercessor. Um homem que falava e Deus ouvia. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.